Amados, nós louvamos a Deus pela sua graça e pela sua misericórdia, pelo seu amor. Nós louvamos a Deus porque a cada instante da nossa existência, a cada minuto, a cada segundo, o Senhor tem nos preservado e tem nos abençoado. Tem nos permitido acesso à santa e bendita palavra, para que através da palavra nossos corações sejam edificados. E hoje eu quero falar com vocês um pouco a respeito dos ensinamentos do apóstolo Paulo para a nossa vida. Na verdade, ensinamentos que o apóstolo Paulo passou para a igreja de Filipos, aos Filipenses, capítulo 3. São ensinamentos tão interessantes, tão maravilhosos, que servem para nós hoje, nos dias atuais. A palavra de Deus é viva, irmãos. A palavra de Deus não caduca. Hoje nós temos esse ensinamento do apóstolo Paulo, ensinamentos proferidos há 2000 anos atrás. Se houver mundo nos próximos 2000 anos, essa palavra será tão viva quanto ela é hoje para nós. Assim é a palavra do Senhor. A palavra não caduca, ela não fica velha, a palavra não sai de moda, a palavra sempre é viva e pronta para mover dentro do coração da gente e para nos edificar. Claro, cada um precisa abrir o seu coração e deixar que a palavra de Deus encontre lugar na vida. E quando assim fazemos, nós teremos experiências muito profundas com o Senhor. Seremos abençoados e teremos uma vida feliz sobre a face da terra, uma vida cheia da presença do Espírito Santo de Deus, e Ele nos proporciona a felicidade, a alegria constante. Filipenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 12 até o versículo 21. Eu quero que os amados estejam atentos à leitura da palavra. Eu lerei na versão Nova Tradução, na linguagem de hoje. Nos diz o apóstolo: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continue a ser meus imitadores e olhe com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Ele tem orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensa somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos dos céus e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus, que virá de lá. Ele transformará nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que Ele tem para dominar todas as coisas. Senhor, nós te louvamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nós te louvamos pelo Teu cuidado para conosco, por esses momentos aqui, na Tua casa, para exaltarmos e glorificarmos o Teu santo e bendito nome. Que Tu venhas, ó Deus, trazer a orientação, a direção, o ensinamento aos nossos corações, para que nós possamos assimilar a Tua palavra, Pai, e vivermos os Teus preceitos conforme a Teu desejo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, nós vemos que ele usa alguns artifícios para ensinar a palavra, para deixar clara a palavra. Nós vemos, por exemplo, nesse texto, que o apóstolo Paulo ele faz comparações que são tiradas da vida esportiva.
Aqui o apóstolo Paulo fala a respeito de competições, a respeito de vitórias e essas coisas relacionadas à vida esportista, a vida de um esportista. Nós precisamos entender que a vida da gente realmente se assemelha em muitos casos à vida de um esportista. Nós podemos observar, irmãos, que um camarada, para ser bom jogador de tênis, por exemplo, ele tem que treinar todos os dias, o dia todo, anos e anos, sem parar. Se o esporte dele é natação, ele tem que estar dentro da piscina todos os dias, faça frio, faça calor, se esforçando para conseguir a perfeição desejada. Se é jogador de futebol, não tem dia quente nem dia frio, ele precisa estar correndo atrás de uma bola todo dia para se aperfeiçoar. Assim é a vida do esportista. A nossa vida com Deus, ela se assemelha nesse aspecto. Nós não podemos achar que chegamos num ponto, eu cheguei nesse ponto, já está legal, para mim está muito bom, não preciso fazer mais nada, agora é só esperar a hora da morte chegar e meu encontro com Cristo Jesus. Não existe isso na nossa vida. O que Deus quer, irmãos, é que nós, a exemplo daqueles que praticam esportes, estejamos continuamente treinando, continuamente vivenciando a palavra, buscando a palavra para dentro dos nossos corações. Nós não podemos parar, irmãos, não podemos parar. A vida com o Todo-Poderoso, ela é contínua e crescente, contínua e crescente. Você precisa todos os dias da tua vida aproximar-se do Senhor e continuamente, sempre, sem parar, para que nós possamos alcançar a imagem, a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Muitos amados não conseguem alegria no Evangelho, não conseguem alegria em Cristo, não conseguem satisfação e por isso abandonam a casa de Deus. Por que abandonam? Porque não dedicaram tempo para o Senhor. Não dedicaram tempo para o Senhor. Deus não é uma novela. Deus não é novela que você assiste um capítulo hoje e espera o capítulo de amanhã, mas coisa de 1 hora, meia hora, 1 hora apenas. Amanhã eu assisto mais um capítulo, meia hora, 1 hora. Não, irmãos, Deus quer que você amanheça o dia com Ele e vá dormir com Ele e nele. Amém? A nossa vida com o Senhor é dessa forma. Mas muitos acham que Deus é novela, é minissérie. Eu assistindo um pedacinho hoje é o suficiente. Eu assistindo o capítulo de hoje é o suficiente. Não é assim, gente. Mas precisamos realmente suar para alcançarmos a graça de nosso Senhor sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo sabia bem disso. E por isso ele dá esses exemplos que esclarece ainda mais a palavra para cada um de nós. E muitas vezes nós paramos um pouquinho e vamos analisar a nossa vida e descobrimos que nós somos mais para noveleiros do que para esportistas. Nós estamos vivendo pedacinhos do dia para o Senhor, ao invés de viver o dia para o Senhor. Irmãos, no decorrer do nosso dia, nós damos tantas aberturas para tantas coisas, tanta coisa que não edifica, tanta coisa que não é boa, que não procede de Deus, mas que encontra lugar em nossos corações durante o dia. Não é assim? Quantas vezes hoje abrimos o coração para situações que não eram a vontade de Deus? Talvez você ficou irado com alguém, talvez você estressou com alguém, ou outro tipo de problema, sei lá, são 1000 problemas que nós temos aí a enfrentar no dia a dia. E às vezes, amados, nós não temos vigiado o suficiente e achamos que aquele momentinho que nós passamos na presença do Senhor, a novela, o momento do noveleiro de plantão, esse momento ele pode consistir na leitura da palavra, na oração ou outra coisinha que você fez para o Senhor, ponto final. Não é assim que nós somos ensinados, não é assim que nós somos ensinados na palavra. O apóstolo Paulo diz: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio. Amém? O apóstolo Paulo, gente, e ele não se achava perfeito, ele achava que não era o suficiente. O que ele tinha de Deus, e olha que as experiências
do apóstolo eram extremamente profundas, mas aquilo que ele tinha em mãos não era o suficiente, ele não estava contente com aquilo que ele tinha. Ele queria mais, amados. O apóstolo Paulo, ele não se contentava com a bênção que já tinha recebido de Deus, com a revelação que já recebia de Deus, mas ele queria mais e mais. E é por isso que ele diz: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio. A vida do apóstolo Paulo era de contínua ação. Ele era ativo na busca pela presença do Senhor. Um homem que amanhecia seu dia com o Todo-Poderoso, vivia o dia para o Senhor e ia dormir com o Todo-Poderoso e achava que ainda não estava bom, não era o suficiente, e ele queria ainda mais. Amados, é exemplo para nós, é exemplo para a minha vida. Muitas vezes eu acho que tá bom da forma que está, tá bom. Fiz alguma coisinha para o Senhor, tá legal, posso parar por aí. Mas nós entramos em choque com a palavra de Deus, e ela diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Não é assim? E muitas vezes nós temos buscado em primeiro lugar o reino dos céus em 24 horas, 10 minutos, 23 horas e 50 minutos, nós não buscamos o reino dos céus. Irmãos, nós precisamos estar atento à palavra. O apóstolo diz: mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele havia experimentado o chamado do Senhor, ele havia experimentado Deus na sua existência, e a partir daquele momento ele considerava-se conquistado pelo Senhor. E nós, amados, somos também conquistados pelo Senhor. Cada um de vocês que estão aqui e esses que nos ouvem pela internet, eu tenho plena convicção que vocês foram conquistados por Deus. Foram pessoas que estavam no pecado, vivendo as práticas más, mas o Senhor foi ali e os resgatou. Essa semana eu estava conversando com o nosso irmão Luiz, e ele falava que até os 37 anos de idade, ele tem 47, até os 37 anos de idade, ele não conhecia o Senhor. Ele não acreditava em Deus. Ele queria viver, era aquela vida do rock. O negócio dele era rock. Mas um dia o Senhor foi ali e conquistou o Luiz. Assim também foi com a gente, irmãos. Deus nos pegou, nos conquistou, nos tirou dos caminhos errados que nós andávamos. Observa bem o que foi que Deus fez na tua vida. Observa bem, irmãos. E no versículo 13, o apóstolo continua dizendo: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. O apóstolo Paulo, ele diz que ele avançava sempre, ele não se deixava prender, deter pelo seu passado. Ele deixava as coisas do passado lá no passado, ele deixava aquilo para trás, ele se esquecia daquelas coisas e avançava, irmãos, avançava em direção ao Todo-Poderoso, em direção aos céus, em direção ao Senhor. Nós também, irmãos, precisamos agir desta forma. Quantas vezes as pessoas se deixam prender pelo passado? Quantas vezes, amados, nós nos deixamos prender pelo passado? Provavelmente muitos não têm um passado do que se orgulhar, mas tiveram um passado feio, um passado ruim, um passado mau. Mas essas pessoas, a exemplo do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo também não teve um passado legal. Ele era ruim, misericórdia, que homem ruim aquele homem. Mas o dia que ele aceitou Jesus, ele esqueceu seu passado. Ele buscou de Deus o perdão, buscou de Deus a restauração, ele confessou o seu pecado e certamente Deus o purificou, passou uma borracha na sua existência e ele se esqueceu do passado, gente. O seu passado já não tinha peso na sua vida com o Todo-Poderoso, o seu passado já não era importante.
Mas o que importava para o apóstolo Paulo era prosseguir, era seguir em frente, era andar, era caminhar cada vez mais, amados. Nós também precisamos ser desta forma. Nós não podemos nos deixar deter pelo passado, deter pelas artimanhas do maligno, deter pelo diabo que joga na tua cara: ah, você fez isso, ah, você fez aquilo, ah, você isso, agora está aí, sim, desse jeito. Não, irmãos, nós precisamos entender que o Senhor nos purificou, nos lavou e nos fez novas criaturas, e isto é o suficiente. E precisamos andar, sempre andar. Nós não podemos nos deixar envolver pelas práticas das quais já fomos libertos. Não podemos retroceder, mas seguir em frente. E aquilo que foi perdoado, nós também precisamos arrancar de dentro do nosso coração, para que tenhamos a vida feliz, para que tenhamos a vida alegre com o nosso Senhor e Salvador Jesus. No 14, corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Amém? Corro direto para a linha de chegada. Corro direto para a linha de chegada. Amados, os atletas que querem vencer, eles têm que se esforçar ao máximo. Esforçar ao máximo. Eu estava observando aqueles camaradas que correm, e na reta final, aqueles camaradas davam o que era possível. Se esforçavam o máximo. Porque eles sabiam que eram coisas de milésimos de segundo a diferença para o segundo. Nós precisamos nos esforçar, gente, para chegarmos sempre em primeiro com o Senhor. Amados, o segundo lugar não serve para nós. Irmãos, nós somos do primeiro lugar. Segundo lugar não é para nós. Nós somos mais que vencedores. Vencedores é em primeiro lugar. Segundo lugar é do capeta e companhia limitada. Nós somos do primeiro lugar. Amém? Mesmo que cheguemos todos empatados na linha de chegada, passemos todos empatados, mas o Senhor quer que sejamos primeiro, os primeiros, amados. E só vence aquele que não desiste. Se desistir, já era. Irmãos, tem que pagar o preço, gente. Tem que pagar o preço. Mas tudo depende do treino, gente. É treino, é persistência, é não desistir, é seguir em frente. Para alcançarmos Cristo Jesus e a vitória que Ele tem para nós, não podemos parar, sentar e achar que está muito bom com aquilo que nós já temos. Está boa a minha vida? Está bom. Eu tenho um dom de língua, já falo línguas. Eu tenho revelação, o Espírito de Deus já me revela as coisas. Eu canto. Está bom demais, já canto. Não, gente, isso não é nada. Temos que continuar. Temos que seguir para alcançarmos o prêmio que o Senhor tem reservado para cada um de nós. O prêmio, amados. No versículo 15 diz ainda: todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Amém? Todos nós que somos espiritualmente maduros, amém? Devemos ter essa forma de pensar. E a forma de pensar é esta: de não desistir, de não se contentar com aquilo que já tem. Nós não podemos nos contentar com aquilo que nós já temos, mas precisamos querer mais, amados, mais. O grande problema do Evangelho nesses últimos dias é que ele é ensinado às pessoas a contentar-se com aquilo que já tem. Não é ensinado a perseverança, não é ensinado a fidelidade, não é ensinado a correr para vencer, mas é ensinado a buscar alguma coisa e quando encontra aquilo, quando recebe aquilo, para por ali. E não seguem, não vão em frente. É por isso, irmãos, que nós temos visto o Evangelho com tantas dificuldades nesses últimos tempos. Nós vemos as pessoas que não possuem mais forças para andar, andam manquejando, andam por aí como se estivesse sendo empurrados, sem forças, anêmicos. Irmãos,
A igreja anda dessa forma nesses últimos tempos. As pessoas, elas andam empurradas, mas não têm mais forças para andar. Tudo isso é consequência da não observação do ensinamento da palavra de Deus, da entronização do Senhor no coração. As pessoas já não amam Deus como deveria amar, já não amam o Senhor a ponto de morrer, de dar a própria vida para Ele. Não amam, amados, não amam mais o Senhor. Se um dia se levantasse no Brasil uma perseguição daquelas violentas, de prender crentes, de prender cristãos, vocês iam ver quantos iam sobrar. Quantos sobrariam? Sobraria poucos, irmãos. A palavra de Deus, ela se cumpriria quando Ele diz que são poucos, realmente são poucos. Só que hoje está tudo misturado, é trigo e joio, tudo misturado. Você olha para a igreja grande, olha que bênção, a igreja grande, quantas pessoas, milhares e milhares de pessoas. É o trigo e o joio misturado. E lamentavelmente, tem muito mais joio do que trigo, irmãos. Muito mais joio. Se houvesse uma perseguição, vocês veriam quem ficaria nessas igrejas dos últimos tempos. Vocês veriam quem ficaria. São poucos que estão dispostos a morrer por Cristo, poucos que estão dispostos a entregarem verdadeiramente as suas vidas para o Senhor e a viver Deus de fato, amados. São poucos com a coragem do apóstolo Paulo, por exemplo. Esse homem que passou por tantas dificuldades, uma série tão grande de perseguições, de problemas, mas não desistiu e nos ensina a manter-nos firmes e fortes. E nós precisamos, amados, buscar essa força que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Só o Espírito Santo de Deus pode dar. Só o Senhor, amados. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que edifica a igreja. A igreja é edificada pelo Espírito Santo, não é edificada por mim, não é edificada por um homem, mas é edificada pelo Espírito Santo de Deus. E a partir do momento que nós estreitamos comunhão com Ele, nós vamos ter experiências profundas, maravilhosas, extraordinárias com o Senhor. Irmãos, nós insistimos e batemos na tecla. É preciso santidade. Tem que ter, gente. Nós precisamos viver em santidade. Nós temos que pagar o preço. Nós não podemos viver esse evangelho apático, esse evangelho anêmico, esse evangelho doente. Nós não podemos viver isso, gente. Mas precisamos ter uma vida que vá muito além das portas da igreja, uma vida com Deus que vá muito além das portas da igreja. Nós precisamos estar com Cristo Jesus onde quer que estejamos, mas estar com Cristo Jesus, irmãos, não é com Cristo escondido no coração, não é. O apóstolo Paulo não tinha Cristo Jesus escondido no coração. O apóstolo Paulo, ele não carregava Jesus escondido no coração, mas ele carregava Jesus como se fosse uma bandeira sobre a sua cabeça, um estandarte. E onde quer que ele chegava e marcava o local com a presença do Senhor, porque ele carregava em si a presença de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele chegou numa cidade, e ao entrar na cidade, ele descobriu que era uma cidade extremamente religiosa, um povo religioso. E havia uma série de altares, mas muitos altares mesmos, e ele passou e foi observando os altares, deuses e deuses e deuses, até que chegou no local, o povo era tão religioso, eles ficaram com medo de ferir um Deus que eles não sabiam quem era, e eles montaram um altar para o Deus desconhecido. Aí Paulo falou: esse é meu Deus, esse é o meu Deus, é o Deus desconhecido. E ali na frente daquele altar ele tomou posse. Ele tomou posse e começou a proferir a palavra e disse: esse é o Deus. E ali ele pregou, e ali ele manifestou a glória do Senhor, irmãos. Manifestou a glória de Deus naquela cidade. Queridos, nós temos vivido numa sociedade muito religiosa, extremamente religiosa. Nós temos visto que o Brasil é um país muito religioso.
Mas temos visto que há muitos altares por aí. E nós precisamos, amados, fazer conhecido o Deus desconhecido dessa nação. Nós precisamos trazer à tona, mostrar, trazer a público, a revelar o Deus desconhecido, o Deus que o Brasil não conhece, o Deus que o Brasil não quer, irmãos. Mas é esse Deus que nós pregamos e é esse Deus que nós vivemos. E nós precisamos chegar na frente desse altar, abrir a nossa boca e deixar o Espírito Santo de Deus falar e falar através da gente. Nós não podemos nos omitir, irmãos, nós não podemos nos omitir. No versículo 17, Paulo continua dizendo: meus irmãos, continuem a ser meus imitadores, e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. O apóstolo Paulo, ele era um homem extremamente corajoso, não tinha vergonha da sua fé no Senhor, e de professar de uma forma extremamente clara a sua fé no Senhor. E ele escreve para o povo de Filipos, e diz para os filipenses: olha só, filipenses, sede meus imitadores, continue a ser meus imitadores, continue a ser meus imitadores. Irmãos, temos nós a mesma coragem? Temos nós a mesma coragem de chegarmos na frente do altar do Deus desconhecido dessa cidade, batermos o peito: sede meus imitadores como eu sou de Deus, sede meus imitadores como eu sou de Jesus, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Nós temos coragem de fazer isso, irmãos? O apóstolo Paulo fez. Ele fez, amados. E ele conclamou à igreja de Filipos que o imitasse nas suas ações, no seu amor para com o Senhor. Nós precisamos, amados, viver de uma forma tão real Cristo Jesus na nossa vida, a ponto de, onde quer que estejamos, tenhamos um exemplo que seja o reflexo da presença do Senhor na nossa vida. Amém? Que seja a presença do próprio Senhor na nossa existência, a manifestação do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Nós precisamos chegar, irmãos, e olharem para nós e enxergarem em nós Cristo Jesus, o Senhor, e nossos atos e ações que sejam dignos de serem imitados, porque eles precisam ser semelhantes aos de Cristo. No versículo 18, Filipenses capítulo 3, já disse isso muitas vezes, e agora repito chorando: existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz, e eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Amém, igreja? O apóstolo Paulo, irmãos, ele chama a atenção de uma forma extremamente clara, queridos, extremamente clara. E ele diz que há muitos que se tornaram inimigos da mensagem de Cristo Jesus. Muitos se tornaram inimigos da mensagem do Senhor Jesus. Mas, irmãos, para que você se torne inimigo, era necessário que antes fosse amigo. Portanto, o texto está referindo-se a pessoas que conheceram a Cristo Jesus, que tiveram comunhão com o Todo-Poderoso e que abandonaram os caminhos do Todo-Poderoso e seguiram por caminhos errados na vida. E temos visto isso muito, mas muito hoje nesses últimos tempos. As pessoas que deixam Jesus, abandonam Jesus, tornam-se inimigos da mensagem de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele é enfático e diz: esses estão condenados à destruição no inferno. Estão condenados à destruição no inferno. No versículo 19, e diz ainda, irmãos, que muitos estão abandonando a Cristo Jesus para viver os desejos da sua própria vida, os desejos do seu corpo, e aquilo que deveria ser motivos de vergonha
é hoje, para muitos, motivo de orgulho. Motivo de orgulho. Irmãos, é a palavra do Senhor que foi abandonada e houve uma perfeita e houve uma grande inversão de valores, até mesmo dentro das igrejas. Aquilo que antes era condenado, hoje é aceito na igreja, hoje é motivo até de orgulho dentro da igreja. A nossa vida com Cristo Jesus, ela precisa pautar em princípios imutáveis. Em princípios imutáveis. A Igreja Missão Vivos, aqui procuramos viver o evangelho primitivo, o evangelho que Paulo ensinou, o evangelho que está aqui no princípio da igreja. Nós queremos, irmãos, reavivar esse evangelho nos dias atuais. Nós queremos viver e que as pessoas experimentem o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, o evangelho, irmãos, que leva-nos a morrer para nós mesmos, para que a glória do Senhor se manifeste nas nossas vidas. É você colocando o Senhor em primeiro lugar, é você amando a Deus acima de todas as coisas, é você desejando que o Senhor seja entronizado no teu coração, que a sua palavra fique cravada aqui dentro da tua vida, irmãos. Nós precisamos desejar que a palavra de Deus seja alicerçada dentro da nossa vida, que ela torne-se alicerces para a nossa existência. Precisamos colocar a nossa vida na presença do Senhor continuamente. E no versículo 20, mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus, que virá de lá. Ele transformará nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual seu próprio corpo glorioso, usando para isso mesmo o poder que ele tem para dominar todas as coisas. Amém? Irmãos, nós somos cidadãos dos céus. Somos cidadãos dos céus. Nós precisamos ter no bolso uma carteira de identificação que apresente: sou cidadão dos céus, meu reino é o celestial. Eu preciso, portanto, viver não segundo as leis, aquilo que esse mundo rege, mas segundo as leis do meu país, as leis da minha nação. E a minha nação é a celestial, a minha nação é a dos céus, é a de Cristo, é a regida pelo Todo-Poderoso. E ali, amados, nós somos reconhecidos pelo Rei, e o Rei nos chama pelo nome. Amém? Cidadãos do reino celestial são conhecidos pelo Rei de uma forma nominal. O Senhor sabe quem é você, Ele te conhece. Você é cidadão do reino dos céus, Ele te conhece pelo nome. E o interessante, é o Rei ao qual você tem acesso livre. Você pode acessar a presença do Senhor sem maiores dificuldades. E nós precisamos viver essa verdade cada dia mais na nossa existência, irmãos. Mas como cidadãos dos céus, nós precisamos mostrar que a nossa pátria é a do Senhor. Nós vivemos para a pátria celestial. Precisamos fazer isso, irmãos. E algo interessante, o apóstolo Paulo tinha esse prazer. Nós precisamos trazer pessoas para que sejam naturalizadas do reino celestial. Trazer pessoas para que sejam cidadãos naturalizados no reino celestial. E isso se faz quando pregamos o evangelho, quando ministramos a palavra, e essas pessoas aceitam Jesus como Senhor, como Salvador das suas vidas. Essas pessoas têm a sua nacionalidade alterada. Elas passam a ser cidadãos dos céus, amados. Precisamos querer isto também, não para nós apenas, mas para aqueles que são nossos amigos, para aqueles que são o nosso próximo, para que o nome santo do Senhor seja glorificado nessas vidas. Amém, amados? Queridos, busquemos, portanto, a presença do Senhor. Ouça o exemplo daquele que conheceu Deus, que conheceu Jesus, que vivenciou a força, o mover do Espírito Santo de perto. Ouça a orientação do apóstolo Paulo. E ele diz, amados, que a nossa vida é como a vida de um esportista. Nós precisamos treinar sem parar para conseguirmos a perfeição. E é com muito suor, com muita dor, com muito cansaço que o esportista treina. Nós precisamos também, nessa caminhada, sermos persistentes, lembrando que somos cidadãos do reino, cidadãos dos céus,
e para lá estaremos indo em breve, para todos os dias da eternidade, para todos sempre estarmos na presença do Rei, aquele que nos conhece, que nos chama pelo nosso próprio nome. Amém, igreja? Que Deus abençoe, portanto, a cada um dos amados e que os irmãos sejam abençoados. Vamos orar? Meu Deus, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pelo teu zelo para conosco, Senhor. Porque um dia, Pai, nos transformou, Senhor, nos libertou do reino dessa terra e nos trouxe para o reino celestial, escreveu o nosso nome no livro da vida de cidadãos dos céus, Pai. Nos deu uma nova identidade, nos deu uma nova personalidade, Senhor. Oh, meu Deus, nós te louvamos por tudo isso, Senhor Jesus. E que nós possamos almejar cada dia mais estar na tua presença, experimentar o teu poder, experimentar a tua glória, Senhor Jesus, e assim, Senhor, nos esforçarmos para alcançarmos a tua presença, nos esforçarmos, meu Deus, para sermos perfeitos como tu queres que sejamos. Oh Deus, abençoa-nos, Pai. Dá-nos força, dá-nos discernimento, dá-nos a direção para que possamos seguir, prosseguir nessa jornada, sem parar, meu Deus. Mas abra nosso entendimento para que nós possamos ansiar pelos céus, ansiar por fazer a tua vontade e por sermos movidos pelo teu Espírito. Meu Deus, eu quero declarar a tua bênção sobre cada um desses que ouve esta palavra, que sejam abençoados, tocados pela tua graça, é o que eu clamo em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, igreja? Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 533.